Olá pessoal, eu sou Joana Malheiros, registradora civil aqui de Soledade. Estou aqui com o meu substituto, o Matheus Calegari Brugneira, e nós iremos iniciar uma série de vídeos sobre o casamento civil, abordando questões práticas como documentação, prazo, local e demais outros trâmites que as pessoas precisam saber para oficializar as suas relações afetivas através do casamento civil. Matheus, quem é que pode efetuar o casamento? Quem é que pode se habilitar, melhor dizendo, para casar? Pode então casar os solteiros maiores de 16 e menores de 18 anos, desde que autorizado pelos pais ou, na falta desses, por um suprimento judicial, os divorciados e os viúvos. A idade núbil, tu poderia nos repetir qual é a idade núbil? Mesmo a pessoa sendo ainda menor, qual é a idade? A partir de que idade? É possível, então, que o menor, a partir de 16 anos completos, contraia matrimônio, desde que os pais assinem anuindo, autorizando a realização desse casamento. Mas se, por exemplo, um é falecido, nesse caso, existe uma outra forma que não a autorização judicial? Sendo o pai, por exemplo, falecido, haverá então a necessidade apenas da mãe assinar anuindo então para a realização do casamento civil. E ela comprova com que documento esse falecimento do pai? E vai ter que ser juntado, então, nos autos da habilitação, a certidão de óbito do pai do contraente ou da contraente. E sendo o menor assistido, o menor relativamente incapaz, emancipado, ele pode? Sim, o menor emancipado é possível, né? Não será necessário, então, esta anuência, eis que ele já será capaz da realização do ato. Exato, daí ele é uma pessoa capaz que não há necessidade mais de consentimento, a própria escritura pública de emancipação, ela já dá essa possibilidade. E no caso, nós comentamos aqui, você comentou o divorciado e o viúvo. O que o divorciado precisa apresentar? O divorciado tem que apresentar uma certidão de casamento atualizada, então, nos últimos 60 dias, fazendo constar que o divórcio foi efetuado, né, averbado esse divórcio, e também, sobrevindo bens desse divórcio, ele deverá comprovar a partilha, porque isso vai afetar lá na escolha do regime de bens. Sendo feito a escolha por um regime de bens, deverá ser apresentada a partilha, né? Porque se não for apresentado, o casamento será obrigatoriamente, por imposição de lei, a da separação obrigatória de bens. Correto. E o viúvo, o que o viúvo também precisa apresentar, além da certidão de casamento com a averbação do óbito do cônjuge anterior? Vai ter que apresentar também a certidão de óbito, então, do ex-cônjuge, e também, assim como o divorciado, a partilha, só que dessa vez através do inventário. Exato. Então, essas são situações que são necessárias de serem comprovadas para fins de escolha do regime de bens do casamento. Exato. Então, o regime de bens, nesses dois casos que nós abordamos, do divorciado e do viúvo, para fins de não ser imposto o regime da separação obrigatória, faça necessária, então, a apresentação da partilha dos bens do casamento anterior. Matheus, no caso do solteiro querer se habilitar para casar, o que deve ser apresentado? Nós já sabemos que ele tem que ser maior de 16 anos, mas a documentação, qual a documentação em caso de ser solteiro? O solteiro, então, vai ter que levar até o registro civil das pessoas naturais a certidão de nascimento atualizada nos últimos 60 dias, o documento oficial de identificação e o CPF. Agora nós vamos abordar a questão do divorciado. Qual o documento que o divorciado precisa apresentar numa habilitação de casamento? O divorciado ele vai ter que apresentar a certidão de casamento atualizada, com expedição nos últimos 60 dias, contendo a averbação do divórcio, o documento oficial de identificação e o CPF. Sempre lembrando que se desse divórcio sobreveio bens, será necessário também a apresentação da partilha. Vamos abordar a questão do viúvo.
Quando o viúvo quer casar em segundas núpcias, qual a documentação que deve ser apresentada no cartório de registro civil? Então vai ter que ser apresentado, no caso do viúvo, a certidão de casamento atualizada, contendo a anotação do óbito com expedição nos últimos 60 dias, a certidão de óbito, um documento oficial de identificação e o CPF. Também, restando bens desse cônjuge falecido, deverá ser apresentado o inventário. E a pessoa, Matheus, sendo maior de 70 anos de idade, ela tem autonomia para escolher o seu regime de casamento, o regime de bens a vigorar nesse casamento? Não, nesse caso, o Código Civil impõe que o maior de 70 anos, ao contrair matrimônio, ele vai ser obrigatoriamente regido pela separação obrigatória de bens. Uma vez os contraentes habilitados a contrair o casamento, eles têm algum prazo para tal? Essa certidão de habilitação tem validade? E qual o tempo de validade dessa certidão de habilitação? Sim, após transcorrer o prazo do edital de proclamas e expedido a certidão de habilitação, o casal vai ter um prazo total de 90 dias para a realização do casamento. Outro aspecto importante a ser mencionado é a questão do uso do nome após o casamento. As pessoas podem permanecer usando o mesmo nome? Sim, a escolha é do casal. Hoje em dia, devido às alterações, é possível sim que o casal continue ambos com os mesmos nomes ou que um acrescente o sobrenome do outro. Exato. O que vai comprovar mesmo a situação, o novo estado civil, é a certidão de casamento. É a certidão de casamento que fará a comprovação e não o uso do nome.